Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à nossa unidade 2. Finalmente vamos começar, né, a nossa unidade 2. E aí, como eu falei com vocês, vou tentar mudar um pouco a dinâmica, né? Vamos mais devagar. Então, na unidade 2, na unidade 1 a gente trabalhou 2 capítulos, mas eu só pedi uma avaliação do capítulo 1, tá? Então, agora na unidade 2, não se confundam, nós vamos ler o capítulo 3. Então, ficou um pouquinho assimétrico, mas foi para facilitar a vida de vocês. Então, agora, pessoal, nós estamos começando a unidade 2 e vou pedir para vocês lerem o capítulo 3. E esse vídeo aqui é com as ideias gerais que vocês têm que levar em consideração na unidade 2, tá, gente? No capítulo 3. Quais são as ideias chaves do texto, quais são os pontos que vocês têm que focar, tá bom? Então fiquem atentos aí para mais uma videoaula. E pessoal, espero que todos estejam compreendendo, né, que nós temos um texto base, que nós temos um livro que é o livro texto da disciplina. Né? O nome desse livro é Os Antigos e Nós, Ensaios sobre Grécia e Roma, escrito pelo professor Gilvan Ventura da Silva, que é o professor titular de História Antiga na Universidade Federal do Espírito Santo. Tá? Então ele preparou esse livro e nós estamos trabalhando aqui alguns capítulos. Então, para essa unidade, para essa videoaula, eu vou abordar alguns temas do capítulo 3, que se chama Humanismo, Intolerância e Tolerância Religiosa. É possível aprender com os romanos? Então, pessoal, nosso segundo estudo dirigido, no valor de 10 pontos, vai ser com base nesse texto aí. Espero que vocês já tenham lido os outros capítulos, né? Vocês já fizeram isso, vocês entregaram o primeiro estudo dirigido. Então, agora nós vamos fazer nossa segunda atividade avaliativa, tá bom? Então, vocês repararam que eu estou colocando outros textos para vocês lerem, geralmente são artigos, reportagens, mas são para complementar os nossos estudos, tá bom? Quem tiver interesse em aprofundar, né, quem quer aprender mais sobre a história antiga, então tem mais sugestões de leitura, tá? Mas por hora, tá? Para essa unidade, eu estou pedindo que vocês leiam o capítulo 3. É fundamental, pessoal, que vocês façam a leitura antes de assistir esse vídeo, tá? Então, se não leu ainda, dá uma pausa, vai lá, lê o texto, capítulo 3, e volta aqui para ver quais são os conceitos chaves. E qual é o objetivo central da discussão trazida, então, nessa unidade, onde a gente vai falar de tolerância, intolerância religiosa? Em primeiro lugar, pensar, refletir se é possível, né, pensar como o conhecimento sobre a antiguidade pode nos ajudar em nossa vida em sociedade. Alguém fez uma pergunta muito pertinente lá no fórum sobre a relevância do estudo da história antiga. Eu gostei bastante, escrevi uma resposta lá bem grande. Se quem não leu ainda, vai lá ler, que é interessante, sobre como que a antiguidade pode nos ajudar nos desafios que nós enfrentamos na nossa sociedade contemporânea. Será que os antigos gregos e romanos podem nos ajudar de alguma forma a sermos mais tolerantes com as diferenças? Será que entrar em contato com esses povos tão diferentes, tão distantes da nossa cultura, pode nos ajudar a enxergar o outro, né, com mais empatia, de uma forma mais tolerante? Eu acredito que sim, tá? Posso estar sendo ingênua, né? Mas acredito no poder do conhecimento, acredito no poder da educação e da transformação por meio do conhecimento. Bom, o conceito-chave do texto, se vocês perceberam, é o conceito de humanismo. É humanismo que vem do latim humanitas, que significa, para os romanos, algo que é próprio do ser humano, a característica própria do ser humano, né? O que nos faz humanos, é humanitas, o que nos diferencia dos animais. Muitas vezes pode ser traduzido como civilização, né? Então, os romanos se consideravam aqueles que possuíam a humanitas, né? A civilização.
diferente dos povos bárbaros. E quem são os bárbaros, né, para os gregos e romanos? É quem não é grego e quem não é romano, né? São os povos que são chamados são os diferentes. É o outro, aquele que não é romano é chamado de bárbaro, né? Aquele que não é grego é chamado de bárbaro, que fala outras línguas, que tem outra cultura. Então, esses não possuem a humanitas, né? A humanitas, aquilo que os faz civilizados, é uma qualidade somente dos romanos, e os romanos às vezes consideravam que os gregos também tinham, né? Então, só esses que possuem a humanitas. Muitas vezes, a humanitas também é associada com o fato de possuírem educação, né? O que para os gregos é chamado de paideia, né? Então é essa qualidade, né, de alguém educado, de alguém civilizado. E esse morador do Império Romano, lembrando, pessoal, que o Império Romano era o centro da antiguidade, né? Era o maior, era o mais relevante. A Grécia lá, enquanto a Grécia ainda existe, né? Óbvio, ela não deixa de existir. Mas ela não tem, durante o período do Império Romano, ela não tem mais aquela importância que ela tinha antes. Exceto como um centro, algumas cidades como Atenas, por exemplo, Éfeso, são centros de excelência acadêmica, né? Então, viver ali no Império Romano, possuir essa humanitas, significa também viver num império cosmopolita. O que isso significa? É um império com culturas muito diversas, com pessoas de variadas procedências. Quer dizer, mesmo que o romano considere essas pessoas como bárbaros, como não participantes da humanitas, eles estavam convivendo ali juntos, num império que era bastante plural, com várias religiosidades diferentes e vivendo ali, que a gente pode dizer, numa relativa harmonia. Então, o que o texto nos convida a refletir é que conceito, assim como o conceito de gênero, né, de sexualidade, os conceitos de intolerância, a questão da perseguição religiosa, também vai variar de época para época, né? O que é tolerado, né? Os comportamentos, religiosidades que são toleradas numa época, em outras não são. Então é isso que a gente chama de socialmente, historicamente construído, né? Porque em determinadas épocas algum tipo de religiosidade era tolerada. Vamos dizer aí, os sacrifícios humanos, por exemplo, eram vistos como coisas normais, até mesmo dentro do Império Romano, né? Alguns cultos realizavam esses tipos de sacrifícios, outros não. Então, vai depender muito da época. E falando aqui no Império Romano, então era um império com grande diversidade de cultos. Então havia, assim, muito mais tolerância com essa diversidade. E dentro do Império Romano, as perseguições religiosas elas não eram muito comuns. Ao contrário do que a gente pensa do senso comum, né? Quando fala de Coliseu, a gente lembra lá dos cristãos sendo jogados na arena, sendo devorados por feras. Isso de fato aconteceu, tá, gente? Era comum punições públicas assim dentro do Império Romano. Mas o que eu quero dizer é que não era uma política de Estado dentro do Império Romano de perseguir pessoas que tivessem crenças religiosas diferenciadas. Mesmo quando o Império estava se expandindo e alcançou um tamanho bem grande, né, anexando várias províncias em diferentes locais, havia uma certa permissão, né, de que os locais pudessem continuar realizando seus cultos e continuar então com sua vida normal, tá? Então as perseguições religiosas não era uma coisa comum dentro do Império Romano, mas isso de fato vai acontecer, né? Isso vai avançar a partir do desenvolvimento de uma ideia de uma realeza sagrada, tá? O que os
historiadores costumam chamar de Basileia. Então, isso aqui é um conceito importante, tá, gente? Se vocês puderem circular e anotar no seu caderno, né? O conceito de Basileia, que vai ser retirado especialmente dos estudos sobre as realezas orientais, aí as realezas da região da Mesopotâmia, ali do Oriente Médio, né, da região do Egito, né, em que o governante, o rei, se confunde com a divindade. Se vocês se recordam, né, quando vocês estudaram lá o Antigo Egito, o faraó, né, o rei, o faraó, ele era o próprio Deus vivo encarnado na Terra. E essas ideias não existiam no mundo greco-romano, né? O rei lá dentro das cidades gregas, ele não era um Deus vivo na Terra. Isso se apresentava muito mais na região, nos reinos do Oriente, tá, pessoal? Então, ali na região do Mediterrâneo, nós não temos muito isso. Mas, a partir do momento, né, a partir do contato do Império Romano, a expansão do Império depois das Guerras Púnicas, né, lá no século II, por aí que a gente vai, no século II da era cristã, né, que o Império vai se expandindo cada vez mais, aí nós vamos ter o contato dos romanos com essas regiões ali do Oriente, né, e nós vamos ver, então, o crescimento dessa ideia, então, de realeza sagrada também dentro do Império Romano, especialmente, pessoal, aí no período que a gente chama de período do dominato, tá? Aí em que nós vamos ver uma afirmação do princípio Deus et Dominus Natus, daí vem a palavra dominato, tá? Porque, gente, se vocês pegarem lá um livrinho, um manual de história de Roma, vocês vão ver que existem divisões lá da história, né? Nós temos lá o período da monarquia, o período da república, o período do império. E o império é dividido em duas fases, né? O período do principado, em que o rei é considerado um príncipe, ou seja, princeps, né, do latim, seria o primeiro, né, o primeiro cidadão, né? Então, o príncipe é o primeiro cidadão, ou seja, ele é um cidadão como os outros, mas ele é mais importante, né? Ele é mais elevado, mas ele não é um Deus vivo na Terra. Agora, a segunda fase do período imperial é chamado de dominato, né, em que agora o rei, né, o imperador romano, ele não é mais um princeps, né, o princeps. Agora ele é o dominus, né? Que diferença? Que é isso, gente? É a ideia de que ele é Deus e Senhor nascido, né? Deus et Dominus natus, ou seja, ele nasceu Deus e Senhor. Então agora as pessoas que nascem dentro do império, elas não são mais cidadãos, elas são servos desse Senhor. Então, esses conceitos são sutis, mas mudam bastante as relações entre dominados e dominantes. E se a gente for falar de cronologia, então, o dominato é o período entre 284 depois de Cristo. Então, presta atenção, gente. 284 é finzinho do século III, né? Então, aqui já existe o cristianismo, e grande parte da elite romana vai se converter ao cristianismo. Então, em 284 nós temos aí a ascensão do imperador chamado Diocleciano, que vai... Diocleciano vai promover uma que a gente chama de última perseguição oficial aos cristãos. Então, o período do governo de Diocleciano é um período de grande repressão aos cristãos. Então, apesar do cristianismo já existir, né, já ter sido difundido, nós vamos ver então aqui sim a perseguição à intolerância religiosa como uma política de Estado, né? Então, Diocleciano é um imperador que ficou bem conhecido na história, né, também por ser aquele que fez a divisão do império em duas partes, né? Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, que depois vai se tornar o Império Bizantino, né? E então ele vai inaugurar, se a gente pode assim dizer, esse período chamado de dominato, né? Em que o rei
o imperador, então, é um deus que deve ser cultuado, né? E como os cristãos, né, são monoteístas, os cristãos, os judeus são monoteístas, né? Então, eles vão se recusar a fazer esse culto imperial e vão ser bastante perseguidos pelo governo imperial romano nesse momento, tá, pessoal? Os islâmicos também, né, são monoteístas, mas lembre que nós estamos falando aqui nós estamos aqui no século III, aí o islamismo ainda não existe. E esse dominato nesse período vai durar então até o final da do governo Justiniano, lá no século VI depois de Cristo. E aqui Justiniano já é imperador do Império Romano do Oriente e Império Bizantino. Bom, nesse período dominato, então, pessoal, nós vamos ver, além de Diocleciano, nós vamos ter também, antes de Diocleciano, nós vamos ter outras perseguições, grandes perseguições aos cristãos no período do governo de Décio e de Valeriano. E aí, pessoal, cito para vocês, se vocês gostam desse assunto, se vocês se interessam pela história do cristianismo, eu acho interessante vocês começarem a ler também as fontes primárias. Tem um historiador cristão que é bastante usado para esse tipo de estudo, que é o autor Lúcio Célio Firminiano Lactâncio, ou também só conhecido como Lactâncio, né, que foi um dos primeiros um dos primeiros autores cristãos, né, a fazer uma defesa da religião, né? Ele tem várias obras, né? Várias obras que são usadas por historiadores do cristianismo, né? Ele é um autor que a gente chama de apologético, né? Ou seja, ele faz essa defesa do cristianismo dentro do Império Romano, né? As obras mais famosas dele são Instituições Divinas, né? Que ele faz essa defesa do cristianismo, vai mostrar vai fazer uma grande crítica às crenças pagãs, né, que ele chama de pagãs, que são as crenças, são os deuses greco-romanos, né? Então ele vai criticar bastante, vai fazer uma explicação sobre a teologia cristã. Mas uma outra que eu sugiro aqui para vocês, outra obra de Lactâncio, é A Morte dos Perseguidores. Vocês também conseguem achar esse PDF, tá? Para baixar, acho que consegue fácil, A Morte dos Perseguidores, em que ele vai narrar sobre como foram essas perseguições aos cristãos durante o governo de vários imperadores, e ele vai mostrar como a ira divina se abateu sobre esses imperadores. Ele quer fazer uma comprovação, né, de como imperadores como Diocleciano, Décio, Valeriano tiveram mortes horrendas, porque eles promoveram essa perseguição aos cristãos, tá? Então fica a dica de leitura excelente para vocês começarem a ter esse contato com as fontes primárias. Então, pessoal, um conceito chave, né, que é falado várias vezes no texto, é falar sobre tolerância. Tolerância também do latim tolerare, que é suportar algo pacientemente. Então, vocês percebem, né, que a palavra, né, a origem da sua palavra lá no latim, nos mostra que tolerar não é algo fácil, né? É suportar, aturar alguma coisa que é difícil, né? Como se fosse um fardo. Então, de fato, fazer esse exercício da tolerância, respeitar, né, aquele que é diferente de nós, aquele que faz algo que nos desagrada, né? E saber, então, permitir a existência dessas pessoas é algo que é de fato um exercício, né? Porque não é fácil, né? Pera aí, gente, que apareceu uma mensagem de notebook descarregando. Então, pessoal, esse exercício muitas vezes é muito difícil, né? A ponto do que chegou-se a formular, né, o famoso paradoxo da intolerância, né? Também é perigoso tolerar tolera tanto, né? Respeita tanto a opinião, né? A tal
liberdade de expressão, isso é uma discussão muito atual, né, que tem se falado muito nas redes sociais, uma coisa que a gente vê também muito nos Estados Unidos, né, esse desejo de liberdade de expressão a qualquer custo, né, não importa o que você esteja falando, mas você tem o direito de dizer. Então, a ponto de se defender tanto esse discurso de liberdade de expressão, que se defende, por exemplo, discursos fascistas, né? Discursos nazistas, discursos de ódio, de extermínio de pessoas, pela essa falsa noção de que é preciso preservar a liberdade das pessoas a qualquer custo, né? Então, o que é um paradoxo, né? É algo que se apresenta como contradição, né? Como é que a gente pode tolerar os intolerantes? E nem sempre é possível, né, gente? Porque isso leva a problemas muito sérios que a gente já viu acontecer na história da humanidade, né? Acho que o exemplo mais conhecido é do Holocausto, né? O Holocausto que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Mas hoje em dia não é um problema só do passado, né? Hoje em dia isso ainda se apresenta, né? É uma discussão muito atual, né? Sobre nós devemos permitir mesmo que discursos fascistas, discursos de ódio, racistas, continuem existindo só porque a gente tem que tolerar, a gente tem que permitir a liberdade de expressão? Então é uma coisa a se pensar, né? E também o texto nos chama a atenção que a intolerância é também um instrumento de poder, né? É uma forma de subjugar. E aí uma expressão máxima dessa intolerância como forma de subjugar, que a gente vê na antiguidade, é o Edito de Tessalônica. O Edito de Tessalônica, que foi publicado não, né, gente? Imposto em 380 depois de Cristo, né? Aqui nós estamos falando de fins do século IV, né? O Império Romano já estava caminhando para a sua desestruturação, já estava na fase de desestruturação. Nós temos aqui já o avanço do cristianismo, o avanço das migrações germânicas entrando dentro do império, uma crise política, crise econômica se alastrando pelo império todo. E o imperador do momento é Teodósio, né? Teodósio, que ficou conhecido como aquele que oficializou o cristianismo como religião oficial do império. Então, o Edito de Tessalônica, também conhecido como Cultus Populus, ou seja, para todos os povos, todos os que vivem sob o domínio dos romanos, né? Ou De Fide Católica, a fé universal, em tradução aí do latim para o português, né? Quem é católico sabe que a palavra católica é uma palavra do latim que significa universal, né? Então, esse edito foi decretado pelo imperador em que estabeleceu que o cristianismo ia se tornar exclusivamente a religião de Estado no Império Romano. E agora nós temos a abolição de todas as práticas politeístas dentro do Império e ordena também o fechamento de todos os templos que não fossem cristãos. Então, pessoal, se nós vimos antes, né, anteriormente, né, falamos que viver no Império Romano era viver num império plural, num império com muita diversidade, né, de crenças, de religiosidades, e que elas habitavam, né, de forma relativamente harmoniosa, né, dentro do império, e que não havia essa obrigação, né, de que a religião do imperador tinha que ser a religião dos súditos. Agora isso aqui vai mudar. Vocês lembram que eu falei que nós estamos no dominato? Então, o imperador é o senhor absoluto, né? Agora, obviamente que o Teodósio é cristão, né? Então ele não vai se colocar como um deus vivo na terra, ele não vai exigir a adoração dele próprio, né? Porque o cristianismo é uma religião monoteísta que só admite a crença a um único Deus,
tá? Mas ainda continua a ideia do dominus, né? Do senhor e do servo, né? Então, dentro dessa lógica, a religião do senhor deve ser a religião de todos os servos. Então, Teodósio vai impor que todas as pessoas dentro do império devam obrigatoriamente servir o cristianismo. Não importa se a pessoa é judeu, né? Se a pessoa é adorador de Mitra, se é adorador do Deus Sol, todas essas pessoas devem imediatamente se converter ao cristianismo. Então isso vira uma política de Estado e havendo punições, sim, aquelas pessoas que não seguirem esse edito, tá, pessoal? Então aqui nós vamos se segue um período de grande repressão, né, às pessoas que ainda permanecem nas suas religiões originais. Nesse momento, muitos templos são destruídos, são fechados. Então, grandes obras, né, da antiguidade, as chamadas as sete maravilhas da humanidade, né, algumas dessas maravilhas da humanidade, nesse momento aqui do governo de Teodósio, elas são destruídas. Então, muitas imagens, estátuas, templos, né, de deuses das religiões tradicionais, né, greco-romanas, elas vão ser literalmente tombadas, né, vão ser destruídas, vão ser colocadas abaixo. E aí tem um filme que mostra bem isso, tá, pessoal? É o filme Alexandria, tá? Vou colocar lá nas sugestões de filmes para vocês. Mostra bem isso, essa perseguição do Império Cristão, né, às religiões politeístas, as religiões antigas tradicionais, tá? E aí, para fechar, pessoal, vou trazer um trechinho do Edito Tessalônica para a gente analisar. Então, pessoal, repito, né? É bom vocês já começarem a ter contato com as fontes primárias, né? Os textos da época que vocês estão estudando, porque um historiador ele não deve se basear somente nos relatos de outros, né? O que a gente deve fazer? A gente deve ir às fontes, né? Pegar o que as pessoas da época, né, que viveram aquela época que você está estudando, o que elas falavam, né? Então, por exemplo, aqui esse trechinho aí está no texto, tá, pessoal? Vamos analisar juntos, né, esse trecho do Edito de Tessalônica, imposto pelo imperador Teodósio, né? Vamos lá. É nossa vontade que todos os povos regidos pela administração de nossa clemência, quer dizer, todos que vivem sob o domínio dos romanos, pratiquem a religião que o divino apóstolo Pedro transmitiu aos romanos, na medida em que a religião por ele introduzida tem prosperado até os nossos dias. Lembrando aqui que nós estamos falando de final do século IV, já se passou bastante tempo, né, que os apóstolos passaram pela terra. Ordenamos que todas aquelas pessoas que seguem essa norma tomem o nome de cristãos católicos. Então, veja bem, pessoal, já está colocando aqui o nome, né? Cristãos católicos, que seguem as normas estabelecidas por Pedro. Lembrando, pessoal, que mesmo entre os cristãos havia ainda divergências, havia pessoas que acreditavam em Cristo, em Deus, no Deus cristão, mas interpretavam de outras formas. Por exemplo, aqui nós estamos falando de um cristianismo que é estabelecido, que a sua doutrina, né, que seus dogmas foram estabelecidos no Concílio de Nicéia, né? Quem é religioso aí sabe, né? Já ouviu falar do credo niceno, é aquele, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? E que estabelece então o que os cristãos acreditam, né? Que eles acreditam que Jesus e Deus e o Espírito Santo são as mesmas, são a mesma coisa, né? Então o credo niceno ele estabelece o que a gente pode chamar de trindade, né? De que Deus e Jesus são a mesma substância. Porém, existiam outros tipos de cristãos que acreditavam, viam o cristianismo de outras formas. Por exemplo, não acreditavam
que Cristo era da mesma substância de Deus, que Cristo era importante, mas Cristo não era a mesma coisa que Deus, tá? Então aqui o edito de Tessalônica está sendo bem específico, né, gente? Então só é cristão quem acredita nisso, tá? Quem acredita nas coisas estabelecidas lá no Concílio de Nicéia. Aí vamos continuar a leitura. Porém, o resto, olha como fala, né? O resto, os quais consideramos dementes e insensatos, então usa aqui palavras bem pesadas, né? Assumirão a infâmia de dogmas heréticos. Quer dizer, então aqui já está estabelecendo, quem não acredita no que a gente acredita é chamado de herege. Mesmo que seja cristão, tá? Aqui não estou nem falando de... Aqui não está sendo nem específico de quem é politeísta, né? É quem não acredita no que a gente acredita. Os lugares de suas reuniões não receberão o nome de igrejas, quer dizer, igreja é só para os católicos. E serão castigados, em primeiro lugar, pela divina vingança. Então, o primeiro castigo vai vir de Deus. E depois, também, por justo castigo, pela nossa própria iniciativa, que providenciaremos de acordo com o juízo divino. Quer dizer, gente, além da punição de Deus, ainda vai vir o castigo do Estado, né? Então, nós vemos aqui que tem punição legal para as pessoas, né? Então, pessoal, fechamos aí, né? Espero que eu tenha sido clara, que não tenha sido confuso, que o texto tenha ajudado, que o vídeo tenha ajudado. E se não, coloca lá nos comentários, no nossos fóruns, no nosso fórum de dúvidas, né? O que então ficou claro, o que vocês querem debater a mais. Vou ficar feliz com a interação de vocês. Abraço, tchau, tchau.